Olá, aqui Sérgio Mendes para estar com você com mais um RIC Rural Podcast, mais uma edição que você pode acompanhar as que nós já fizemos também no nosso canal do YouTube, youtube.com/RIC Rural e também no Spotify. O RIC Rural Podcast de hoje nós vamos falar sobre a soja, que tem uma grande importância econômica para o Brasil, sendo ela a principal cultura do agronegócio brasileiro, fazendo do país um dos maiores produtores e exportadores de soja do mundo. A soja contribui para a economia nacional de diversas formas, entre outras como item importante na pauta das exportações, como eu disse, o principal itens da pauta de exportação brasileira. Também contribui na geração de emprego e renda para milhões de agricultores e trabalhadores rurais, além de fornecer matéria-prima para as indústrias de óleo, farelo, biodiesel, alimentos e até cosméticos, entre outras infinidades de coisas, até pneus é feito também com algum ingrediente de base com soja. Mas você conhece a soja? Conhece a história desse grão, sua origem no mundo, no Brasil e no Paraná? E o que pode acontecer com a soja até 2050? Então, para falar sobre a soja, sobre a história da soja, e para responder todas essas questões, eu convidei o pesquisador da Embrapa Soja de Londrina, Décio Luiz Gazzoni, que escreveu, junto com o Amélio Dallagnol, esse livro aqui, ó, A Saga da Soja, de 1050 a.C. a 2050 depois de Cristo. Um livro muito importante que traz aí basicamente um documento, uma radiografia desse tempo da soja, do seu surgimento até os dias atuais. O pesquisador Décio faz uma projeção também o que pode acontecer com a soja até 2050. Dr. Décio Gazzoni, muito obrigado por estar comigo aqui, com os nossos ouvintes e telespectadores do RIC Rural Podcast para esse nosso bate-papo dessa semana. Olá, tudo bem, Sérgio? É um prazer conversar com você e com todos que acompanham aí o podcast do RIC Rural. Estamos à disposição. Bom, antes de nós iniciarmos aqui, eu quero saber como é que a soja começou. Eu vou dar mais uns números para o nosso telespectador e ouvinte, para ver a importância que são os números que a gente conhece, além desse tudo que a gente falou até agora, mas são números que estão muito explorados na mídia e também no meio rural. Os produtores de soja deverão cultivar 45,62 milhões de hectares em 2023-24, de acordo com a agência Safras e Mercado, crescendo 2,5% em relação à safra passada. A safra de soja no Brasil para o período 23-24, conforme a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, está prevista para um recorde de 162,4 milhões de toneladas. E o complexo soja, segundo a Conab, ainda é o principal setor exportador do agronegócio brasileiro. Em setembro de 2023, as exportações do setor foram de 4,28 bilhões de dólares, o que significou um crescimento de quase 12%, 11,9%, em relação aos 3 bilhões 830 milhões de dólares exportado no mesmo mês de setembro em 2022. Agora, esses números impressionam, pesquisador Décio Gazzoni, e a gente fica pensando, para chegar nos números expressivos desse, que história a soja passou? O que o senhor pode contar da sua origem? Como é que ela surgiu? Onde ela surgiu? Em que ano? O que você e o Amélio levantaram nesse livro A Saga da Soja, que é de 2018, mas mesmo assim está muito atual. Sérgio, a gente ouve muita referência sobre a ancestralidade da soja. Eu já li, seguramente aí os que acompanham o podcast também já devem ter lido a respeito, referências aí de que a soja remontaria, o uso dela remontaria a mais de 5.000 anos antes de Cristo. Mas na pesquisa para esse livro, nós investigamos muita coisa, viramos a literatura científica, principalmente a arqueologia, e não encontramos nada além de 1050 anos antes de Cristo. Tanto que o subtítulo do livro é esse, né? A soja de 1050 antes de Cristo. Então a gente acha que aqueles números que antecedem isso
ou são fantasia, ou são forçados, porque cientista tem essa coisa, a gente só acredita naquilo que é possível demonstrar, não está na literatura científica, não comprovou, para nós não existe. Então, os usos dela remontam. Claro que a planta existia antes disso, ela é natural do nordeste da China, aquela região da Manchúria, é uma planta silvestre, claro que não é essa soja do jeito que a gente a conhece, uma planta ereta, aí com 80, 90 centímetros de altura, etc. É uma planta silvestre, rasteira, que ao longo do tempo ela foi sendo domesticada, trabalhada aí, inicialmente pelos próprios agricultores, depois por cientistas, por pesquisadores, e transformaram na planta que tem hoje. Então, dessa região aí do nordeste da China, ela começou a se espalhar pela própria China num primeiro instante e depois para outros países asiáticos, Vietnã, Indonésia, Japão, Tailândia, onde o consumo da soja se espalhou. Uma das especulações é que, veja bem como as coisas são interessantes, né? Existe um fator chamado intolerância à lactose. Então, tem algumas pessoas que não conseguem digerir o açúcar do leite, que é a lactose. Assim como o açúcar que a gente conhece, a sacarose, no leite tem um açúcar chamado lactose. E para ele ser digerido, precisa de uma enzima chamada lactase. Algumas pessoas não têm essa enzima e isso aí causa problemas, causa dor de barriga, diarreia, uma série de problemas aí. E os povos orientais, os povos asiáticos, eles são mais suscetíveis, tem a taxa de incidência, de prevalência desse distúrbio é maior lá. Então, há uma especulação que justamente o consumo da soja inicialmente se espalhou, e vamos botar entre aspas agora, entre eles o leite de soja, que não é propriamente um leite, leite é leite de animais, né? Mas é o extrato de soja na forma líquida, etc., porque a soja não tem lactose, ela tem outros componentes, tem outros açúcares, que não precisam, então, desta enzima lactase, que não é produzida por algumas pessoas. Mas não foi só esse extrato. A partir daí, diversos outros usos da soja, vamos botar entre aspas também, o queijo da soja, tofu, natto, o shoyu, são diversos produtos, inclusive o próprio broto de soja, grãos de soja. E durante aí, aproximadamente 1.500 anos, esse uso ficou restrito à China e demais países asiáticos. É aí na Idade Média, nas grandes expedições, que a soja começa a se espalhar pelo Ocidente. Então, navegadores que visitaram essa região, Japão ou outros países asiáticos, perceberam esse alto consumo de soja. Alguns trouxeram, primeiramente, produtos de soja para serem consumidos na Europa, mais como curiosidade que qualquer outra coisa. E é em torno de 1700, 1750 que a semente de soja chega na Europa. Ela chega na Holanda, ela chega na Inglaterra, nos jardins botânicos, mas também como curiosidade. Não chegou a ser cultivada extensivamente na Europa. Quando ela é levada para os Estados Unidos, no final aí do século XVIII, 1780, 1790, que começa a chamar a atenção que havia uma possibilidade de uso econômico. Agora, o interessante aí, Sérgio, é que esse primeiro uso nos Estados Unidos não era o mesmo uso direto para alimentação humana que era observado na Ásia. Ele era utilizado para alimentação animal, mas não na forma como nós conhecemos hoje, o uso do farelo para a formulação de rações. Ela era usada como pasto, como feno. Então, isso durou aí durante um bom período, chegou até o século XX, o uso predominante nos Estados Unidos, que foi onde a soja se expandiu, era de fenação. É aproximadamente aí, logo antes da Segunda Guerra, que começa a mudar com a agroindustrialização, as primeiras indústrias de processamento, a produção de óleo, produção de proteína. E é no final do século XIX que a soja chega no Brasil. E eu costumo dizer que, ironicamente, ela chegou no Brasil através de um professor chamado Gustavo Dutra, que é da Faculdade de Agronomia lá de Cruz das Almas, uma das faculdades pioneiras de agronomia no Brasil. Fica no Recôncavo Baiano, aí, em linha reta, uns 60, 70 quilômetros de Salvador.
ao nível do mar, a 12 graus de latitude. Acontece que as regiões, a região de origem da soja é 54 graus de latitude, então veja, está uma diferença aí de 40 graus. Nos Estados Unidos, ela era cultivada também, né, nessas faixas aí, 38, 40, 42, 50 graus. E a soja, ela originalmente, ela tem uma relação muito forte com o comprimento do dia. Então, o florescimento dela ele é induzido quando o dia começa a aumentar, a duração do dia, né? O número de horas de luz, amanhece mais cedo, escurece mais tarde. E então, o que acontecia? Quando você traz para regiões de baixa latitude, próximo do Equador, como é na Bahia, a soja florescia aí com 10 centímetros, 15 centímetros de altura, não tinha como fazer uso econômico dela, a produtividade muito baixa, não tinha como colher. E eu falo ironicamente, porque na época o Gustavo Dutra desistiu, disse, olha, aqui não vai dar certo, mas hoje o oeste da Bahia é um dos grandes produtores de soja do Brasil. E por que isso acontece? Então, isso acontece em função do desenvolvimento tecnológico, porque da Bahia, a soja depois é introduzida no Instituto Agronômico de Campinas, inicialmente também como forrageira para pecuaristas paulistas, e depois começaram os estudos visando a sua domesticação. Depois ela ingressa no Rio Grande do Sul, lá no noroeste do Rio Grande do Sul, na região de Santa Rosa. Alguns empreendedores industriais de visão começaram a perceber a importância. Então, tem os primeiros cultivos com a soja sendo industrializada, mas ainda utilizando material genético, cultivares, que vinham dos Estados Unidos, que até no Rio Grande do Sul, por ser uma latitude aí mais alta, 30, 32 graus, ela conseguia crescer, principalmente as variedades que eram mais tardias nos Estados Unidos, conseguia crescer, conseguia produzir. Mas para que ocorresse a expansão ao norte do Rio Grande do Sul, ingressando aqui no Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, que é o grande produtor hoje, foi preciso o que a gente chama de um breakthrough tecnológico, uma quebra de paradigma. Nós tivemos que quebrar essa sensibilidade da soja ao comprimento do dia. Então, foi aí que pesquisadores, um dos principais foi o nosso colega Romeu Kiel, que trabalhou conosco aqui na Embrapa, hoje é aposentado. Eles descobriram uma diversidade genética aí que permite que a soja cresça e floresça com altura maior, chegando então aos 70, 80, 90 centímetros, e aí permitiu mecanização, colheita mecanizada, permitiu avançar para o centro-oeste por conta dessa insensibilidade. E o Brasil é pioneiro, a tecnologia foi descoberta aqui, nós é que dominamos isso, e espalhamos, inclusive, pelo mundo, outras regiões tropicais, subtropicais. Então, esse desenvolvimento tecnológico, junto com outras questões que foram desenvolvidas, como questões nutricionais, o Cerrado, originalmente, são solos pobres e baixíssima fertilidade, então isso também foi desenvolvido pela Embrapa e outros parceiros. É esse conjunto que fez a soja expandir para o centro do Brasil. Sem nunca esquecer... Agora, só para a gente voltar lá em Santa Rosa, que você falou que começou a ter uma expansão, né, os produtores lá. E fazia o que com a soja lá? Quando foi percebido, se naquela época foi percebido isso o potencial comercial dela aonde? Na realidade, ela começou como... Isso, ela começou tendo o mesmo uso que tinha nos Estados Unidos, que era a fenação. Depois, alguns agricultores acharam, não, mas dá para colher o grão e eu vou alimentar porcos com esse grão. Então, veja bem que não era propriamente uma ração, era você fornecer o grão. Mas aí tinha problema de digestibilidade, de conversão, de aproveitamento, então passaram a cozinhar o grão para justamente melhorar a qualidade proteica, a absorção da proteína. E, ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, começaram os primeiros processos de industrialização. E aí, empreendedores gaúchos, vendo o que acontecia nos Estados Unidos,
trouxeram a mesma tecnologia de processamento de soja, de extração de óleo e proteína, se instalaram inicialmente lá em Santa Rosa, depois expandiu, criou outros polos industriais no próprio Rio Grande do Sul, e hoje estão espalhados por todo o Brasil, mas começa por aí. Mas eu queria destacar, porque isso é muito importante, para não parecer que só a ciência, só pesquisadores, só a Embrapa, outras instituições foram responsáveis pelo sucesso da soja. É muito importante destacar o seguinte: o Brasil tem ótimos agricultores. Eu costumo dizer que podem existir agricultores tão bons quanto os brasileiros no mundo. Melhor não tem. Então, essa capacidade do nosso agricultor, essa resiliência, o empreendedorismo, eles enfrentaram situações terríveis. Quando a gente olha a saga do agricultor brasileiro, saindo principalmente do sul, do Rio Grande do Sul, por isso a gente chama o fator gaúcho, por conta da minifundização. Retalhou muito a área no Rio Grande do Sul e não tinha solução. Esse pessoal teve que sair e avançou pelo oeste de Santa Catarina, pelo sudoeste, oeste do Paraná, norte do Paraná. Alguns foram para a Bolívia, para o Paraguai, outros avançaram Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Bahia, subiram lá para as Guianas, Venezuela, etc. Foram à Bolívia, foram à busca aí de novas oportunidades. E esse pessoal, olha, com perdão da palavra, comeu o pão que o diabo amassou. Então, eu fico extremamente chateado quando vejo hoje crítica aos latifundiários, aos grandes produtores de soja. Esses são os que sobreviveram, e já é a segunda ou terceira geração. Os avós, os pais deles, eles moraram embaixo de lona, eles sofreram, não tinha onde comprar comida, não tinha água, não tinha transporte, não tinha escola para os filhos, não tinha hospital, não tinha nada. Esses foram os que venceram na vida, e graças ao seu esforço, à sua capacidade, é que hoje nós temos esses grandes produtores de soja que são um orgulho do Brasil. Pois é, e você estava falando que essa expansão, ela foi, que o Brasil, né, que a gente é dono de uma tecnologia, você cita essa tecnologia, você se refere ao plantio direto? Bom, na realidade, o plantio direto também foi fundamental, além de a gente desenvolver cultivares que avançaram Brasil afora. Olha, Sérgio, eu cheguei no Paraná em 1974. E eu te confesso que o meu coração, minha alma de agrônomo, ambos choravam quando a gente via os riscos de erosão que existiam nas lavouras. Naquele tempo se preparava o solo com arado e com grade, arrastando a grade, e criava aí nos primeiros 5, 6, 7 centímetros um solo muito solto, muito fofo. Qualquer chuvarada maior arrastava essa terra para os rios. Eu olhava aquilo e dizia: gente do céu, daqui 10 anos não vai sobrar ninguém nem para contar história, isso aqui vai ser um deserto. Foi aí que surgiram novamente agricultores, empreendedores, o Herbert Bartz, aqui no norte do Paraná, em Rolândia, o Dijkstra e outros na região de Ponta Grossa, que entenderam rapidamente isso, o Nonô. E aí começaram os primeiros trabalhos de plantio direto, que foram incorporados pelo IAPAR na época. O IAPAR estava surgindo justamente nessa época, meados dos anos 70, a Embrapa posteriormente. Ou seja, eu costumo dizer que a soja ela tem diversos fatores que explicam o seu sucesso, mas se não fosse o plantio direto, nós não plantaríamos hoje aquele número que você falou de 45,3 milhões de hectares. Talvez 10% disso, e olha lá, o plantio direto foi fundamental, porque ele preservou o solo, permitiu que a gente cultivasse safra após safra, safrinha, milho, algodão, feijão, pastagem, etc. O plantio direto é responsável por isso. Agora, Décio, a soja, ela... Paraná já foi o principal produtor de soja, hoje já está no segundo lugar, atrás do Mato Grosso. E a história dela aqui no Paraná, ela entrou por onde? E por que se deu tão bem aqui no nosso estado, hein? Bom, ela entra, obviamente, pelo sul por aquelas razões que eu comentei, né? As primeiras cultivares, o primeiro material genético era trazido dos Estados Unidos, adaptado a altas latitudes. Veja que nós estamos aqui no norte do Paraná, 24 graus, 26 no sul,
comparado com 54, que é o local de origem da soja, a diferença é muito grande, e naquela época nós não tínhamos aquelas cultivares que eu falei, insensíveis ao fotoperíodo, ao comprimento do dia. Então ela ingressa aí pelo sul, Ponta Grossa, pela uma parte do sudoeste, e conforme a gente vai aprimorando o material genético, aí ela entra pelo oeste, aí Campo Mourão virou um polo, Cascavel, Toledo, toda aquela região, avança para o norte aqui, inclusive a criação da Embrapa Soja, a sua alocação no Paraná e especificamente em Londrina, obedeceu uma visão de futuro, porque essa região aqui do Trópico de Capricórnio é justamente um divisor, climas mais frios ao sul, climas mais quentes ao norte. Então a ideia era, vamos colocar exatamente na divisa, você anda 100 quilômetros para o sul, nós podemos pesquisar para regiões mais frias. Você anda 100 quilômetros para o norte, podemos pesquisar para regiões mais quentes. E aí não é só material genético, é qualidade de sementes, são pragas, insetos, doenças, etc., a mudança, inclusive, de fertilidade do solo. Então, a alocação da Embrapa no norte do Paraná se deveu a essa visão de futuro. Então, conforme nós tivemos material genético mais adaptado, tivemos condição de produzir sementes de alta qualidade, fomos resolvendo as questões de controle de doenças, controle de pragas. Três fatores contribuíram muito. Um clima adequado, solos muito férteis, tanto nessa região sul de Ponta Grossa, mas principalmente no norte, centro, centro-oeste do Paraná, são áreas de região muito fértil, e agricultores muito bons. E é bom destacar também outra questão, cooperativismo. Cooperativismo que no Brasil surgiu com maior intensidade no Rio Grande do Sul, ele floresceu mesmo aqui no Paraná. Então nós temos ícones mundiais hoje no Paraná. Coamo é um exemplo mundial, Cocamar é um exemplo mundial, Copavel é um exemplo mundial. Eu não posso falar todas aqui, mas nós temos cooperativas de primeiríssima linha que foram fundamentais para o avanço do agronegócio no Paraná, e a soja foi um dos pontas de lança aí. Então, nós temos sempre que lembrar que são diversos fatores que contribuíram. Então, clima adequado, solo adequado, agricultores de primeira linha, empreendedores, sistema cooperativista forte, tudo isso fez diferença. E essa colaboração, né, Décio, entre o público e o privado, como Embrapa e cooperativas, vocês estão praticamente sempre quase que nos mesmos campos, né, fazendo seus experimentos, né, saindo do laboratório da Embrapa, colocando lá na estação experimental das cooperativas, não importa qual, mas todas estão aí acessando seus estudos e contribuindo, né, trazendo essas trocas de informações, e eu acho que é o que vem dando certo, e é a cooperação pública e privada nunca pode deixar de existir, né? Principalmente por conta do bem da lavoura, vamos dizer assim, né? Esse também é um dos fatores de sucesso. O sistema cooperativista, desde o início, com a criação da Embrapa, e o IAPAR foram concomitantes. O IAPAR surgiu em 72, 2 anos depois foi instalada a Embrapa Soja aqui em Londrina, mas sempre tivemos como parceiros preferenciais o sistema cooperativista. Sempre houve um sistema de fluxo, de trocas, de colaboração ao longo do tempo, o sistema de extensão, tanto público quanto privado, tanto que hoje o IDR nada mais é do que a fusão, entre outros, do IAPAR, que era o órgão de pesquisa, e da Imater, que era o órgão de extensão. A Imater sempre foi um parceiro que esteve sempre pronto, trabalhávamos juntos. Eu chamo da correia de transmissão. A gente gera alguma coisa aqui nos nossos campos experimentais, nos nossos laboratórios, e nós não temos braços, não temos capilaridade para chegar a todos os agricultores, mas as cooperativas têm. O IDR, a antiga Imater, tem. Então, eles eram os nossos pontas de lança para a gente chegar lá. E eu, particularmente, sempre gostei de fazer as minhas pesquisas diretamente com o agricultor.
porque aí eu tinha esse contato com o extensionista, com o agrônomo de campo e com o próprio produtor rural, porque aí você vai conversando com ele e ele vai te dando o retorno, vai te dando o feedback, olha, isso aqui vai funcionar, isso aqui não vai funcionar, isso aqui é muito caro, isso aqui modifica muito o meu sistema, e você vai, porque não adianta você dar uma solução para o problema do agricultor, você tem que dar uma solução que seja factível, que ele possa utilizar. Não basta dizer, cumpri minha missão, a solução é essa aqui. Não, não é bem assim, não. Ela tem que ser economicamente viável, ela não pode prejudicar, mexer demais no sistema de produção do agricultor. Tem uma série de características. Então, você trabalhar diretamente, como você colocou, com o sistema cooperativista, com os agricultores, ele te permite ganhar tempo, porque quando você lança uma nova variedade, qualquer nova tecnologia, você já teve o aporte, a opinião do agricultor. Agora não podemos esquecer, né, vamos fazer justiças aqui. Eu fiz uma injustiça não citando as universidades, que também são ali, eu acho que é o tripé, né, da pesquisa, e a Universidade Estadual de Maringá, as estaduais de Ponta Grossa, enfim, Londrina, todas essas aí com uma ação bastante importante também, junto com Embrapa e cooperativas e o produtor. Mas, Décio, essa questão ambiental que tanto se fala, você considera a soja o quê? Um passivo ambiental, um ativo ambiental? Ela é mais do que uma sequestradora de carbono, que pouca gente lembra que as lavouras que estão instaladas, elas são sequestradoras de carbono, então contribuem para manter a tal da camada de ozônio mais protegida, né? Porque não é um passivo tão grande. Mas a soja, o sistema radicular dela, que não é tão profundo, mas como é que você vê a soja como uma matriz aí dentro do meio ambiente, dentro das questões ambientais, de proteção, de contribuição? Qual é a visão do pesquisador Décio Gazzoni? Sérgio, me permite voltar um pouco atrás para a gente contar uma historinha e aí nós vamos entender o que acontece hoje. Se nós voltarmos aí 10, 12 mil anos, o que acontecia com a humanidade? A humanidade era nômade, era extrativista. Quer dizer, de onde saía o alimento? Saía de caça, de pesca, de frutos, de folhas, de raízes. Quando acabava o suprimento numa determinada região, o líder da tribo, da comunidade, ordenava que todo mundo levantasse acampamento, ia para outra região, etc. E tal. Até que o pessoal intuiu que disse, mas para lá, para que nós vamos ficar fazendo sempre extrativismo? Por que a gente não separa essas plantas aqui que a gente gosta mais, ou esses animais que gostam mais, e não cultiva e não cria num local e nos fixamos? Então veja que o surgimento da agricultura ele coincide com a fixação das populações, acaba o nomadismo e começa a formar as vilas que são os primórdios das atuais cidades, etc. e tal. Mas, nesse processo, obviamente, como em qualquer coisa que acontece no planeta Terra, você tem vantagens e você tem desvantagens. Quer dizer, você permanecer num sistema extrativista, como, aliás, muitas tribos indígenas primitivas no Brasil e em outros países ainda fazem, extraindo, pescando, etc. e tal, eles são conservacionistas, eles não prejudicam, não impactam negativamente o meio ambiente. Mas a partir do momento que você começa exploração agrícola, exploração pecuária, não tem como, você impacta o ambiente. Então, vamos pensar aí do ponto de vista de se fungo tivesse cérebro, se inseto tivesse um cérebro que permitisse pensar, o que é que ele gostaria? Ele gostaria de uma área contínua de soja, de trigo, de milho, do algodão, aquilo que é o hospedeiro dele, para que ele possa se instalar, tenha alimento disponível, possa se reproduzir, é isso que ele quer. E a agricultura dá justamente essas condições. Você cria, vamos botar aí entre aspas, monopólios. Então, numa determinada área, você tem uma única espécie, seja animal, seja vegetal. Você, para isso, precisa desmatar. Até o pessoal aprender, você impacta ar, você impacta a água, etc. E tal.
Mas ao longo do tempo, e principalmente agora, no final do século XX, e principalmente agora no século XXI, a humanidade está entendendo que as coisas não podem ser assim, não, que a palavra-chave é sustentabilidade, e há uma pressão, há uma exigência da sociedade civil no mundo inteiro, da sociedade organizada, dos próprios consumidores, que também são a própria sociedade civil, por regras, por exigências de sustentabilidade. Então, agora nós chegamos especificamente na soja. É perfeitamente possível produzir soja com um mínimo de impacto ambiental. Não tem como dizer não há impacto ambiental. Sempre vai haver, porque para você plantar lá 1 hectare ou 100 hectares, ou 1.000 ou 10.000 hectares de soja, você precisou retirar a vegetação nativa, você mexeu com a biodiversidade, etc. e tal. Mas nós temos sistemas de produção que permitem minimizar esse impacto. Então, algumas coisas que você citou. Preparo de solo é fundamental, plantio direto é fundamental. Não compactação do solo, permitindo que as raízes se aprofundem, e elas podem chegar aí a 2 metros, 2,5 metros, desde que você tenha um perfil de solo bem estruturado, bem corrigido, com fertilidade, sem compactação, com arejamento, que permita que a água percole, desça, se acumule lá, que inclusive faz com que a soja resista a veranicos aí de 20, 25 dias, etc. Nós temos manejo de pragas, manejo de doenças que minimizam o uso de pesticidas sintéticos. Nós temos hoje um programa que avança a passos largos de bioinsumos que justamente substituem esses produtos sintéticos. Nós temos um programa que é o maior do mundo de inoculação da soja com bactérias, com risóbio, com bradyrhizóbio, que elimina a adubação nitrogenada no Brasil. Isso nos poupa aí dezenas de bilhões de dólares deixando de comprar adubo nitrogenado, e aquilo que você falou, evita a emissão de gases de efeito estufa, tanto na produção do adubo nitrogenado, que exige realmente o uso de produtos de petróleo, etc., e que emitem gases, quanto no seu próprio uso no solo. Sempre há a lixiviação, sempre há a formação de óxidos de nitrogênio que vão para a atmosfera terrestre. Tem coisas que a gente está descobrindo agora, por exemplo, que nós comentávamos outro dia, que é a associação de sojicultura, de qualquer outra agricultura, mas no caso nós estamos falando de soja, com apicultura, com abelhas. Então, o que a Embrapa e outros parceiros descobriram? Que quando você tem um apiário próximo, ou mesmo abelhas silvestres próximas à soja, você tem um ganho de produtividade. E esse ganho ele pode ser de um mínimo de 10% até um máximo de 20%, 30%. Ora, 20%, 30% de ganho de produtividade sem aumento de custo, isso é venda líquida na veia do produtor. Então, são essas coisas que o avanço tecnológico está permitindo fazer com que a gente seja cada vez mais sustentável nos nossos sistemas de produção, sabe? Então, é possível produzir soja com sustentabilidade? Sim, é possível, com um mínimo de impacto ambiental. Agora, Odécio, esse protagonismo da soja mundial, pela sua proteína, né, vegetal, que é praticamente a base de alimentos aí para animais, para humanos, e tudo que você vê, frango, peixe, porco e boi comendo, tem um naco de soja lá naquele volumoso que ele tá se alimentando lá, na sua ração, né? A soja, ela é forte por essa característica, e aí eu já vou engatar outra pergunta. Será que a soja sofre alguma ameaça de ser substituída? Porque num bate-papo, até antes da gente estar aqui no vivo, aqui na gravação, você comentou que antes da soja a proteína era a base de peixe, né? E aí o peixe, essa proteína ficou cara e a soja foi e pegou o lugar da proteína do peixe e virou o que virou. Pode acontecer de alguma competição dessa também? A soja pode cair, entre aspas, em desgraça, não? Vamos responder da seguinte maneira, Sérgio. Possível é. Provável,
acho pouco provável. Então, vamos engatar aí, eu vou pegar um gancho no que você falou. Realmente, se nós voltarmos aí 50, 60 anos, a base de rações animais, a base proteica, era com farinha de peixe. E a farinha de peixe ela começou a ficar escassa no início do final dos anos 60, início dos anos 70, por diminuir a fonte de produção, porque a pesca era pesca em alto mar, extrativista mesmo, e isso esgotava. E, ao mesmo tempo, cresciam os rebanhos confinados na Europa, em outros locais do mundo. Então, a demanda aumentou e não teve mais como atender com farinha de peixe. E aí o mundo passou a procurar uma fonte de proteína que fosse de alta qualidade, produzida em grande quantidade e de baixo custo. Bingo! Soja. Foram procuradas outras alternativas, canola, girassol, outras fontes proteicas, mas nenhuma consegue reunir essas características. Proteína de alta qualidade, que permita produzir em grande quantidade, que seja muito resiliente a questões ambientais, possa se produzir em diversos locais do mundo, e barata. Então, como cientista, eu tenho que dizer, olha, a ciência avança e nos surpreende. Pode ser que, de repente, surja alguma coisa melhor, mas até onde a minha vista alcança, nos próximos 30 anos, eu não vejo isso, não. E já que você tocou aí nessa questão de rações animais, justamente na elaboração desse livro, por mais que a gente pense que está bem informado, a gente é surpreendido com algumas informações. Sérgio, qual é a carne mais consumida no mundo? Vamos ver, eu vou fazer um teste ao vivo. Eu não combinei com o Sérgio, não, gente. Qual é a carne mais consumida no mundo? Eu acho que é frango. Pois é, não é frango, já te adianto. A carne, até uns 10 anos atrás, 8 anos atrás, era porco, principalmente por conta da China, que consome muita carne suína, e outros países asiáticos. Frango vinha em segundo. Só que começou um movimento, aí, uns 30 anos atrás, com criação de aquicultura, criação de peixes, crustáceos, etc. e tal, e surpreendeu o mundo. Então, no final aí da década passada, o uso desses produtos da aquicultura, criação de... Como nós temos aqui no Paraná, criação de peixes, temos diversos, criação de tilápia, etc. Hoje é a carne mais consumida no mundo e com a maior taxa de crescimento. Muito bem. Talvez isso surpreenda o pessoal que cria peixe aqui no Paraná, ou surpreenda o que eu vou dizer. Mas os sistemas de produção no mundo são atrasados. Nós aqui no Paraná estamos na fronteira da tecnologia no mundo, na fronteira genética, na fronteira de nutrição, na fronteira de sanidade. Então, nós fazemos o que tem de melhor. Mas eu visitei, e não é o que acontece, por exemplo, na Ásia, Vietnã, Indonésia, a própria China, etc., onde o pessoal tem grande produção de aquicultura, ainda é extrativista. O pessoal põe as gaiolas lá, os açudes, e o que colheu, colheu. Muito bem, então vamos para uma visão de futuro agora, Sérgio. O que era a produção de suínos ou de frangos há 50 ou 60 anos atrás? Era um cercadinho de galinha, um chiqueirinho lá, o resto de comida. A gente ia na janela, pegava espiga de milho, esfregava o milho, jogava para... Gente, o que é hoje a tecnificação da produção de suínos e frangos no Brasil? Aqui no Paraná, no oeste do Paraná, sudoeste do Paraná, nós estamos novamente na fronteira do mundo. Ninguém produz com melhor qualidade, com mais tecnologia do que nós aqui no Paraná e Santa Catarina, né? No momento em que os produtos da aquicultura seguirem essa mesma tendência, que eu acho que vão seguir, porque senão eles vão cair fora do negócio, haja soja, haja milho. Então, eu prevejo aí nos próximos 30, 35 anos um crescimento muito forte da produção de soja associada com milho, porque os dois sempre é uma demanda associada. Para onde vai um, costuma ir outro, porque eles estão juntos aí na formulação de rações. Mas conforme esse pessoal da produção aquícola, de aquicultura, começar a melhorar o seu sistema de produção, começar a melhorar a nutrição, e servirem rações para esses peixes, o crescimento vai ser muito grande, muito grande. Bom, teu livro aqui fala até 2050. Aproveitando, viu, quem quiser baixar o livro A Saga da Soja de 1050 a.C. a 2050,
é só clicar nesse QR Code que está aí na tela da sua televisão, você baixa gratuitamente, na sua televisão não, onde você estiver vendo o, 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 o nosso bate-papo aqui, clicar o celular nesse QR Code, se você não estiver vendo por vídeo, pode entrar no site da Embrapa Soja, que você também consegue acessar por lá e baixar gratuitamente. E o que você fala em 2050? Se a gente estivesse fazendo essa entrevista hoje, Décio, em 2050, que cenário a gente estaria vendo e falando da soja? O Sérgio, eu tenho que te confessar o seguinte: foi relativamente fácil contar a história da soja de 1050 a.C. até 2018, que foi quando a gente completou esse livro, porque é passado a história, buscar as informações, as estatísticas estavam lá. Agora, projetar os próximos 30 anos até 2050 foi muito difícil. Eu demorei 10 vezes mais, gastei 10 vezes mais fosfato, porque você tem que levar em consideração uma série de fatores. O consumo da soja, nós falamos muito de raçoamento, mas no início você falou, a soja hoje está nos pneus, a soja hoje está nas tintas, a soja está embutida em muita comida, muito alimento direto. A soja é biodiesel. Então, quem usa aí caminhonete, caminhão, ônibus, etc. e tal, está consumindo soja dentro do seu combustível. Então, os usos da soja é muito versátil, são muitos usos. Então, nós tivemos que olhar tudo isso para dizer para onde vai a soja. E usamos aí diversos fatores de mercado, usamos o crescimento da população mundial, usamos o crescimento da renda per capita e fixamos 2050, em primeiro lugar, porque é icônico, metade do século. Em segundo lugar, 30 anos, dá para a gente trabalhar com 30 anos. Mas tem um fator muito interessante. Nós achamos que quem se estabeleceu no negócio até 2050, consolidou, está sólido, permanece. Entrar nesse mercado depois vai ser difícil, porque a população do mundo vai estabilizar aí em 2050. Veja que o Brasil é um exemplo clássico. Hoje nós não estamos mais repondo a população. A população brasileira só cresce porque nós, velhos, e eu tenho 73 anos, nós não queremos mais morrer. Então nós estamos esticando a idade média do brasileiro. Mas estão nascendo muito menos crianças do que uma década, 2 décadas, 3 décadas atrás. Então hoje, em média, uma mulher em idade fértil não tem mais 2 filhos, que é a taxa de reposição da população. Um pai e uma mãe, 2 filhos, morre do pai e a mãe, ficam 2 filhos. Nós estamos abaixo disso. No último censo, se não me engano, foi 1,68. E o mundo está indo atrás disso. Se a gente olhar a Europa só consegue manter população através de migrações. A Rússia, Reino Unido, Itália, etc. E tal. Então, na década de 50, deve estabilizar a população. Também a renda per capita vai crescer, e vai continuar crescendo depois de 2050, mas aí tem um fator muito importante, Sérgio, que é o seguinte: principalmente em populações mais pobres, etc., o primeiro dinheiro que entra para a renda das famílias é destinado para a alimentação. Atendida a necessidade básica, não está mais passando fome, e o segundo é para melhorar a alimentação. Então, é mais um bife, mais uma carne, iogurte de marca melhor, etc. Eu acho que em 2050, a fome no mundo ela vai ser muito marginal, vai ser pequena, e as necessidades estarão atingidas. Então, chega um momento que a produção agrícola também estabiliza. Por isso que nós entendemos na elaboração desse livro que em 2050, quem entrou no negócio entrou, quem não entrou, não vai ser fácil, vai ter que abrir os cotovelos, deslocar alguém. Por isso nós ficou em 2050. Mas, indo diretamente ao ponto que você levantou, nós achamos que até 2050 a produção mundial de soja mais do que dobra. E eu costumo dizer que o Brasil é conta de chegar. Por isso que você falou antes que esse ano nós estamos crescendo 2,5% na área. Não tenho certeza exatamente na produção, por conta do El Niño, por conta dessa série de alterações climáticas, eventualmente a gente tem alguma frustração de safra. Mas isso é um ano, a gente sempre tem que trabalhar com médias aí de 4, 5 anos. O Brasil vai continuar crescendo, nós não temos um competidor natural à vista no mundo. O Brasil, quando eu falo que a conta de chegar é o seguinte: quanto o mundo precisa de soja? X. Quantos os Estados Unidos vão produzir? Quanto a Argentina vai produzir? Soma tudo isso, o que falta? Brasil, você tem que fechar a conta aqui, porque senão o preço explode, senão vai faltar soja. Bom, mas aí você vai me dizer, mas vem cá, e a África, e a Ucrânia, etc. e tal. É bom a gente considerar algumas questões de geopolítica.
o grande parceiro comercial do Brasil hoje é a China, tanto de coisas que nós importamos quanto de coisas que nós exportamos. Mas país nenhum gosta de ficar muito dependente de um único parceiro. Pode ter problemas políticos, pode ter problemas econômicos, problema de frustração de safra, clima, etc. e tal. E a China está nessa linha aí de diversificar os seus fornecedores agrícolas, principalmente esse dueto soja, milho, seja investindo diretamente na África com capitais chineses, com agricultores chineses, com técnicos chineses, com tecnologia chinesa, seja na sua volta. Por exemplo, antes dessa guerra aí, a Rússia e a Ucrânia, eles estavam investindo muito em regiões da Rússia, na própria Ucrânia, e agora entrou aí num stand-by até resolver essa questão aí da guerra. Mas mesmo assim, eu acho que eles não conseguem aumentar na mesma proporção que vai aumentar a demanda mundial. Então, obviamente que nós temos que levar isso em consideração, o setor privado, as organizações dos agricultores, as cooperativas, a FAEP, CNA, o governo brasileiro, Itamaraty, Ministério da Agricultura, tem que levar em consideração isto. É preciso uma visão de futuro para a gente tratar bem essa questão comercial. E se nós tratarmos bem os parceiros, diversificarmos, buscarmos novos parceiros, nós vamos continuar crescendo na produção de soja. Eu entendo que soja vai continuar sendo um produto de demanda aberta e líquido, como é hoje, ao menos até 2050. E eu espero estar vivo lá, espero que vocês estejam me entrevistando em 2050 para poder repetir essas coisas lá. Se Deus quiser. Décio Gazzoni, que escreveu junto com o Amélio Dallagnol, o livro A Saga da Soja, o Amélio já aposentado. Eu quero agradecer, viu, Décio? Muito obrigado por esse papo aqui com a gente. Quase 50 minutos de conversa, mas passou muito rápido, passou muito gostoso, muitos conhecimentos, muitas informações. Eu quero agradecer novamente a sua participação, o seu tempo aí destinado a esse bate-papo nosso, viu? Muito obrigado. Ô, Sérgio, na verdade, eu é que agradeço a oportunidade, sempre à disposição, e para mim é uma honra, um prazer e uma obrigação estar falando, não só com você, mas principalmente com o pessoal que acompanha o podcast, como uma homenagem a quem efetivamente construiu essa saga da soja, que são os nossos agricultores, e conversando com o público urbano que nos acompanha, para que entendam realmente a importância da soja, a importância do agronegócio, quanto isso contribui para o desenvolvimento, para a economia do Brasil. Sempre à disposição, Sérgio. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Eu quero voltar a falar com você sobre a abelha e os riscos que ela corre, se é que corre, né? Nessa loucurada toda de defensivo agrícola que tanto se propaga e se faz propaganda contrária. Então, eu quero saber de você se de fato isso está ocorrendo, já que você está inserido nesse meio. Muito obrigado, Décio, muito obrigado mesmo. Viu? Bom, o RIC Rural Podcast fica por aqui, lembrando sempre que a gente tem você pode ter esse exemplar aqui, A Saga da Soja, escrito pelo Décio, pelo pesquisador da Embrapa Soja, pelos pesquisadores da Embrapa Soja londrino, Décio Luiz Gazzoni, com quem eu falei agora, e também com o Amélio Dallagnol, que já é aposentado, mas escreveram esse livro. Você pode acessar o QR Code, ou se não o site da Embrapa, e baixar gratuitamente esse importante documento que foi praticamente base da nossa entrevista hoje, e você pode ter aí na sua estante de livro para poder consultar sempre que necessário, que precise. Gente, muito obrigado, viu, por mais essa companhia aqui no RIC Rural Podcast dessa semana. Semana que vem tem mais um papo gostoso por aqui. Até lá.